Falamos de desporto nos próximos minutos por aqui na Rádio Observador. Começa agora a edição deste sábado de E o Campeão é. Todos os dias atribuímos notas de 0 a 20 aos protagonistas do mundo do desporto e hoje, Miguel Cordeiro, temos connosco o Gabriel Alves, Pedro Henriques e Luís Pinto Coelho. Muito bom dia aos três. Como é que estão neste sábado, manhã de sábado? Muito obrigado, tranquilo, com sol. Bom dia. Sol de inverno. Muito bom dia, Exatamente. bom dia a todos. Parece que o Luís está triste. Eu vou começar precisamente pelo Luís. Está triste, assim, Vou começar precisamente pelo Luís. Eu acho que o Gabriel sentimento é mais entrou de esse. carrinho. Não é triste, é preocupação. Porquê, Luís Pinto Coelho? Terá sido pelo que aconteceu no final de novembro, em Moreira de Cónegos, com o Porto a ser afastado da taça? Hoje, 8h30, há novo encontro. É verdade, eu estava lá e sofri um bocadinho. Frio e sofrer muito nas unhas também. Sim. Também. É um jogo muito importante. É dos jogos, até eu acho que é um jogo até dos mais importantes desta nova era de Vítor Bruno, não é? Porque o Porto, se ganhar hoje em Moreira de Cónegos, eu penso que pode chegar ali ao início do ano em primeiro lugar na tabela. Até porque os adversários vão ter um calendário mais difícil, o clássico, o confronto direto entre o Benfica e o Sporting, depois o Sporting também viaja até Guimarães para defrontar o Vitória, o Benfica também recebe o Braga, há aqui vários jogos complicados e o Porto depois tem o Boa Vista em casa e o Nacional fora, teoricamente mais acessíveis esses jogos. Por isso é um jogo extremamente importante e até para Vítor Bruno dar uma demonstração que aprendeu com os erros. Está completamente avisado dos perigos do Moreirense, até pelo resultado do Porto e dos adversários, que têm tido muitas dificuldades em Moreira de Cónegos, por isso hoje não há desculpa alguma. O Porto tem que ter um comportamento muito agressivo no campo, a equipa muito ligada, muito desperta logo desde o início do jogo, porque sabe que o adversário é forte, em casa tem sido imbatível, não é? Ainda não perdeu em casa, por isso o Porto hoje tem aqui um jogo extremamente importante e o Vítor Bruno tem aqui um teste do algodão, eu diria. Vamos ver se aprendeu com a lição do jogo da taça e se hoje o Porto apresenta mais qualidade no seu futebol. Gabriel Alves, o Futebol Clube do Porto tem de estar atento, de facto já sabe o que é jogar em Moreira de Cónegos, é um terreno difícil, não há derrotas em Moreira de Cónegos ainda esta temporada, há muitos empates, há vitórias, mas uma equipa que está a fazer de uma fortaleza esse jogar em casa, o que é que esperas para o jogo de logo, sabendo já e já tendo dados do que aconteceu no final de novembro? Olha, acima de tudo, dado esse fortinho que o Moreirense faz, acima de tudo, ver qual é a criatividade que Vítor Bruno traz com o seu Futebol Clube do Porto. Se traz criatividade, se traz frescura, se traz redimensiona, portanto, os valores de que dispõe. Esse é o fator mais importante, face àquilo que acabou o Luís de dizer, que é um desafio à liderança do campeonato. Porque a verdade é esta, se perde pontos, obviamente que fica assim de lado. Mais observador do que aquilo que é interveniente. Portanto, só tem uma obrigação, é ganhar. Agora resta saber se o Moreirense vai deixar. Muito bem, e vamos até ao Pedro Henriques. E Pedro, isto não se faz sem o teu 11, já te vou pedir, mas antes também perguntar, o terreno de Moreira de Cónegos não é fácil nem para o Futebol Clube do Porto, nem para o Benfica e nem para o Sporting. Antes de lembrar também que Roger Schmidt foi despedido na altura em que o Benfica acabou por perder pontos por lá, em Moreira de Cónegos. Analisa o jogo, o que é que esperas deste Moreirense e também se o Porto, uma vez que pode aqui também passar para a frente do campeonato, ainda que seja à condição, pode mudar aqui também alguma coisa na atitude da equipa de Vítor Bruno? O que é que achas? Bom dia uma vez mais. Eu acho que este jogo realmente, e estou de acordo com o que disse o Luís, este jogo pode ser extremamente importante para o Futebol Clube do Porto, primeiro pelo grau de dificuldade que encerra, tudo o que disseste, que o Moreirense já fez a todos, inclusive eliminando o Futebol Clube do Porto Taça de Portugal, embora seja uma competição diferente, e também pelos aspectos que para mim é 50% atualmente, não é do futebol, é da vida, tem a ver com a parte emocional, a parte psicológica, a parte da atitude, a parte mental. Acho que isso cada vez mais, como eu costumo dizer, o físico cada vez mais é mental. Isto numa perspectiva que é, o Porto à condição passa para o primeiro lugar, e era uma coisa impensável há 3 ou 4 semanas atrás pensar que mesmo à condição o Benfica ou o Porto podiam passar para o primeiro lugar. Sabemos que o Benfica e o Porto se moralizam com eles próprios, obviamente, com as suas vitórias, com os seus bons jogos, não em relação aos adversários, mas queremos queira não, tem que olhar sempre, mesmo que não o digam, para os adversários. E para aquilo que os adversários diretos, sobretudo, fazem ou não fazem. E neste momento o Futebol do Porto pode passar para o primeiro lugar com um calendário que, partindo do princípio, tem que ganhar os seus jogos, portanto
não é os outros a perderem, é o Futebol Clube do Porto, e estamos a falar do Porto ganhar, mas com um calendário que lhe é favorável do meu ponto de vista, quer em relação aos jogos que vai ter pela frente, quer em relação aos jogos que Benfica e Sporting têm pela frente. O que significa que pode haver aqui uma transição e uma mudança, e às vezes estas transições, estas mudanças, lá está, em termos emocionais, fazem toda a diferença. Vimos no Sporting o que aconteceu com a saída do Ruben Amorim e o que isso teve como consequência para o Sporting e consequência para o Benfica e o Porto com esse calendário teoricamente mais facilitado, tendo um grau de dificuldade diferente. E com o Sporting Benfica a defrontar certamente, o Sporting com o jogo com o Vitória Sport Clube, o Sporting em Barcelos. Portanto, há aqui eu acho que isso pode ser aqui um momento claramente de viragem. Agora, o que fica de nota é que tanto o Futebol Clube do Porto como o Benfica, embora o Benfica aqui tenha dado um bocadinho mais de cheiro da sua graça neste último jogo, como o Sporting, é que independentemente de às vezes conseguirem melhores resultados do que exibições, as exibições não estão a corresponder a um bom futebol e há um bocadinho também esse sentimento em relação ao Futebol Clube do Porto. Vamos ver, vai ser um jogo de grau de dificuldade elevado, mas às vezes nos jogos difíceis as coisas saem fáceis e às vezes nos jogos que parece que é tudo fácil sai tudo difícil. Acredito que o Porto hoje vai ter que fazer daqui deste jogo uma autêntica final, sabendo que o Moreirense tem tudo, não tem nada a perder, como costuma dizer, tem tudo a ganhar, qualquer que seja o resultado, sobretudo se não perder. Em relação ao 11, acho que o Porto vai apostar num 11, e depois pode haver aqui uma outra variação, mas Diogo Costa, o Otávio, que acho que fixou-se ali no lugar, com o Pérez ao lado, Martim Fernandes à direita, o Galeno acho que vai continuar como o defesa, desculpem a expressão esquerda, o Nico Eustáquio, e depois acho que Fábio Vieira, Namazo e Pepe, acho que de alguma maneira o Namazo pode estar a ganhar ali um lugar também no 11 com o Samu lá na frente. Portanto, agora pode haver aqui uma outra variação, mas se calhar a questão do Namazo, a questão do Eustáquio, mas eu penso que poderá ser por aqui. Muito bem, vamos ver o que acontece logo à noite. Gabriel Alves, aí, sim? Só muito rapidamente. Sim. O Futebol Clube do Porto está naquilo que se pode dizer no nó agora. Porque é assim, quando começou o campeonato, havia muitas dúvidas, dado toda aquela transição que se operou, portanto, a constituição dos valores da equipa, os jogadores, portanto, partia, digamos, como quase em relação àquilo que é a candidatura ao título, não deixando de o ser, mas como um outsider. E neste momento tem a hipótese de estar em primeiro lugar. Essa é que é a verdade. Portanto, está nos seus pés, na sua cabeça, nas suas mãos. Está no Futebol Clube. Logo à noite, 8h30, Moreirense Futebol Clube do Porto, jogo que vai ter relato em direto aqui na Rádio Observador. Falar um pouco de Fernando Gomes. Gabriel Alves avança mesmo com uma candidatura ao Comitê Olímpico de Portugal, depois de uma liderança na Federação Portuguesa de Futebol brilhante, certamente um dos melhores de sempre, títulos conquistados, principalmente nos masculinos sénior, algo que não existia na Federação Portuguesa de Futebol. Segue com a intenção de assumir a liderança do Comitê Olímpico de Portugal. É um bom desafio para Fernando Gomes? Sim, para Fernando Gomes é um bom desafio. Não sei se é um bom desafio para aquilo que é o desporto em Portugal. Essa é que é a situação que me não pondo em causa em nada o Dr. Fernando Gomes, que há muitas pessoas que se esquecem ou não sabem. É preciso ter isso em atenção. O Dr. Fernando Gomes foi um basquetebolista ao serviço do Futebol Clube do Porto e foi campeão. Portanto, ele foi um desportista antes de ser dirigente. Portanto, esse é um fator altamente positivo a favor do Dr. Fernando Gomes. Portanto, não está aqui como manga de alpaca. Não. É um homem que sabe viver e o que é viver o desporto. Ponto, parágrafo. Depois, na Federação, tem outro aspecto que me parece fundamental, independentemente daquilo que é a sua obra, é o fator de quando substituiu Gilberto Madeira não ter dito mal do anterior, que normalmente em Portugal, quando se muda, diz-se mal de quem esteve. Não disse. Antes, pelo contrário. Assentou naquilo que foram as bases que Gilberto Madeira deixou. Foi Gilberto Madeira que deixou o primeiro dinheirinho para que a Federação pudesse depois desenvolver todo o seu processo. E a verdade é que Fernando Gomes, com a sua administração, a sua gestão, a sua capacidade, desenvolveu na Federação tudo aquilo que nós sabemos, toda uma obra, aliás, está em livro, escrito pelo nosso companheiro de trabalho, João Marcelino. E que vai sair agora outro sobre aquilo que é a cidade do futebol, também pelo João Marcelino. Portanto, isto são fatores que me parecem vertentes importantes para Fernando Gomes. Agora, daqui... Ora, a verdade é que, e como dizia o Rui Santos, o nosso companheiro de trabalho, e diz, portanto, nas suas peças de rede social, e também na CNN e na TV onde trabalha, as esquinas de ouro, portanto, que é algo da Federação, acabam por envolver, portanto, essa candidatura ao Comitê Olímpico. Portanto, ele já tinha feito como que o advento desta situação. Portanto, para Fernando Gomes é um grande desafio. Para nós,
Não sei, haverá outros candidatos, não sei como é que isto tudo se vai processar ou não. Mas eu deixo aqui uma pergunta, e dependendo depois de olhar para a candidatura de Pedro Proença à Federação, o tal que prometeu a internacionalização fortíssima do futebol português e que foi um fracasso nesse sentido, e outras situações. Eu sei que o Pedro Henrique está em desacordo comigo, fantástico, ainda bem que estamos em desacordo, porque é assim, cada um tem a sua forma de ver as situações. Eu só pergunto aqui, deixo aqui uma pergunta, faça isto tudo. Quem será o futuro Ministro do Desporto em 2030, quando for do Campeonato do Mundo? Atenção, que é um Campeonato do Mundo que está a reboque da Espanha e de Marrocos e que inclusivamente teve, obviamente, o usar da Ucrânia, que eu acho que foi uma situação de muito mau gosto. Estou à vontade que na altura, naturalmente, sublinhei esse fator e que depois tiveram que abandonar para que conseguissem ganhar. Portanto, quem será o futuro Ministro do Desporto para 2030, seja o governo que estiver, enfim, faltam 6 anos, quem será o secretário de Estado desse ministro e quem será o chefe de gabinete desse ministro? É uma coisa que fica aí para se adivinhar, não sei se é para jogar tipo resultado, vamos aguardar, mas acima de tudo vamos dizer duas coisas. Primeira, já era preciso um Ministro do Desporto em Portugal, que não há um Ministro do Desporto em Portugal, lamentavelmente não há um Ministro do Desporto em Portugal. Quanto ao Comitê Olímpico que teve de José Manuel Constantino, que com todo o pesar nos deixou, que era de facto um senhor do desporto com conhecimentos latos, que deixou trabalho, seja quem for que vier agora a seguir, que seja, e há vários candidatos, é verdade, desde antigos secretários de Estado do desporto, outras pessoas ligadas à Federação de Atletismo, etc., que seja alguém que naturalmente possa dinamizar e, acima de tudo, fazer junto de quem manda neste país, quem é eleito para mandar neste país, que de facto haja um Ministro do Desporto para Portugal que bem precisa. Pedro Henriques, o Gabriel Alves pediu, e eu vou até ti, até para perceber se discordas ou não daquilo que ele disse ainda agora, e também perceber se este desafio para Fernando Gomes no Comitê Olímpico de Portugal, depois de uma trajetória enquanto Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, é o desafio certo que chega no momento certo. O que é que tu achas? Não, em relação ao não concordar ou discordar, temos pontos de vista diferentes em algumas coisas, mas não tem nada de mal, obviamente. Claro que não, ainda bem. Acho que até podia ser interessante um dia, não sei se no espaço do campeão dá para isso, porque aqui temos um espaço diferente, mas às vezes falamos daquilo que são as obras feitas ou não feitas em relação ao futebol português, à Liga, etc., porque eu acho que isso seria bastante interessante falar, porque a única coisa que eu percebo é que hoje estes dias tem havido muito ruído em torno exatamente do Pedro Proença, porque há uma outra candidatura que é a candidatura de dizer mal em termos pessoais, e atenção, não tem nada a ver com o Gabriel Alves, atenção, estou a falar de outras pessoas que têm atacado... Eu não digo mal do Pedro Proença em termos pessoais, Pedro. Exato, nunca, jamais. Pois, por isso é que eu estou a dizer que não tem nada a ver com o Gabriel Alves, estou a dizer é que os últimos dias, até um jornal de referência, tem lá um ponta de lança, que é mandatado exatamente para fazer isso, que é para dizer mal pessoalmente e profissionalmente do Pedro Proença. Mas as pessoas têm que perceber que em 2024, uma coisa é eleições do povo. As eleições do povo, as pessoas não vão atrás. Agora, ali, as federações, até quem vota são as associações, são as associações de classe, e aí tem pessoas com neurónios, como costumamos dizer, e portanto as pessoas aí veem a obra feita e não vão atrás do populismo, naquela perspectiva que é uma candidatura que diz mal da outra e que está focada não em apresentar o que quer que seja, mas apenas dizer mal, neste caso, da obra feita do Pedro Proença e daquilo que o Pedro Proença pode dar. Mas isso eu acho que poderá ficar para outras andanças, outras conversas, porque seria interessante até trazer os seus argumentos daquilo que foi bem feito e daquilo que está por fazer, obviamente, porque por muito bom que se faça, não fica tudo feito. Em relação ao Dr. Fernando Gomes, obviamente que ficam 12 anos de sucesso em torno da Federação Portuguesa de Futebol, do futebol de maneira geral, da parte do futebol feminino, das infraestruturas, claro que sim, que fica. A única questão que eu às vezes fico com a ideia, até por conhecimento próprio, até da instituição de servir 27 anos, que é a instituição militar, é que as pessoas quando provam um bocadinho o sabor do poder e da governação e do mediatismo, depois têm grande dificuldade em perceber que há um timing para tudo e que há um timing para sair. E às vezes o meu receio é acontecer ao Fernando Gomes aquilo que aconteceu ao Fernando Santos, que é não sair no momento certo, no meu ponto de vista, e depois andar, ok, ganha umas indemnizações, até aqui não é o caso,
mas o caso do Mr. Santos acontece isso, depois parece que nunca mais tem sucesso, anda de seleção em seleção. E aqui o Dr. Fernando Gomes vai para um projeto totalmente diferente, ele tem uma base, como disse aqui o Gabriel Alves muito bem, foi desportista no terreno, e isso é muito importante ao mais alto nível, foi um dirigente dos mais conceituados com aquilo que fez, vamos esperar que consiga também levar para aquilo que é a parte da parte do olimpismo também, um bocadinho dessa sua experiência e da sua qualidade, porque às vezes eu tenho receio que as pessoas vão, não tanto por vocação, missão, mas muitas vezes porque não querem sair dos patamares em questão. Claro. E isso é que pode prejudicar. Mas isso também depende muito da equipa depois com que trabalhar com ele, porque às vezes mais do que o líder, também o líder importante é a equipa que trabalha com as pessoas. Ouvir aqui também o Luís Pinto Coelho. Luís, rapidamente, a tua opinião sobre esse avançar de candidatura ao Comitê Olímpico por parte de Fernando Gomes? Muito satisfeito. Eu não voto, mas se pudesse votar, votava no Dr. Fernando Gomes, por algumas questões que me parecem muito importantes. Ele foi atleta de alta competição, foi dirigente, foi ele que dirigiu o basquetebol do Futebol Clube Porto durante algum tempo. A sua área de formação e economia também é muito importante nesta questão do Comitê Olímpico, para poder gerir bem e investir bem os fundos que vai ter, e depois tem a experiência da Federação Portuguesa de Futebol durante 12 anos. Tem provas dadas ao nível das infraestruturas, desenvolvimento das próprias modalidades, por isso acho difícil encontrar aqui um candidato melhor para o olimpismo em Portugal, e fico bastante satisfeito. Antes das nossas notas de campeão, só chamar o Gabriel Alves para comentar num minuto outra tentativa de assalto à liderança que acontece hoje em Espanha. Às 8 da noite há um Barcelona-Atlético Madrid, com o Atlético Madrid em crescendo, o Barcelona a tremer a espaços, e hoje com a oportunidade de ouro o Atlético Madrid de ultrapassar o Barcelona. E a criar ali uma azia se ganhar ao Real Madrid. Acima de tudo isso, porque este derby de Catalunha-Castela passa a ser um derby de cidade, e isso é mais complicado de tudo. Só para dar contexto, Gabriel, o Barcelona está no primeiro lugar com 18 jogos, 38 pontos, o Atlético com os mesmos pontos, 38, mas com menos um jogo, e o Real Madrid tem menos um ponto, 37, também com 17 jogos. Pois, e a verdade é que o Atlético de Madrid vem de 11 jogos, o tal Atlético do Cholo, esse Atlético não presta. Pois, vem de 11 jogos a vencer, esta que é a verdade. Depois o Flick, o alemão, o treinador, já percebeu, espera aí, vamos lá avisar aí o pessoal que eles marcam golos nos últimos 15 minutos que se farta. Pois, tem ganho quase todos aí. Ora bem, a equipa do Barcelona é muito fraca, enfim, dentro de um determinado contexto, sem o Lamine Yamal, que é, eu diria, não gosto de fazer estas comparações, mas pronto, é o Messi da atualidade. É aquilo que suporta, digamos, este Barcelona, que tem muita juventude, pouca maturidade, onde tem Lewandowski, que já vai sendo substituído porque não consegue resolver, independentemente de ser o melhor ponta de lança em termos de golos, e o próprio Rafinha, que está numa forma, mas é preciso mais. E o Pedri, que regressou depois das lesões. Só que o Atlético de Madrid tem plano A, plano B e ainda tem plano C. Tem o plano A, que é com o Aranha, que é o argentino contratado, exatamente. Tem o plano B, que é com o Sorrote, e ainda depois tem lá um plano C, que ele tira do banco há uns anos. Correia, vai lá jogo. E o Correia resolve. Só para resumir, Gabriel Alves, esperas tem um match. Tem um match. Antoine Griezmann. Portanto, vamos aguardar. É um match. Eu acho que a Europa, e olhando os jornais, internacionais, já está tudo de olhos lá em Barcelona. Muito bem, muito bem. Vou-te já pedir a nota para depois seguirmos com os Olha, a minha nota é sobre... É fantástico. Eu quero-te dizer... vou dar a minha nota e vou dar 20 a Eric Cantona. E vou citar. Todos os estádios hoje em dia têm o nome Emirates ou Allianz. Estes estádios perderam o espírito e a história do seu clube. Felizmente o Manchester United ainda se chama Old Trafford e Anfield Road ainda recebe o seu nome. Já imaginou mudar o nome Old Trafford para uma marca? Se alguma vez fizerem isso, sinto muito, mas não serei mais fã do clube e ficarei longe do futebol para sempre. Assina Eric Cantona, 20. Muito bem. Avançamos para o Luís Pinto Coelho. Luís, vamos à tua nota e campeão do dia. Vamos a isso. Hoje vou dar aqui um 18 ao João Pereira, mas não é o João Pereira do Sporting. Até estava a ver. Já me estavas a deixar aqui. Deixaste toda a gente Pereira, treinador do Casa Pia. Olha, aquele que eu trouxe um dia destes aqui ao programa, lembras-te? Sim, sim, foi sim. Na marca, portanto, quem diria? João Pereira na marca, vejam bem, do Casa Pia.
que tem feito um trabalho muito interessante. Não começou bem, mas o clube manteve a aposta e lentamente e sustentadamente o clube tem vindo a melhorar, já está ali acima de meio da tabela e parece-me um treinador com grande capacidade, a equipa sempre muito bem organizada, muito realista do plantel que tem, isso muitas vezes é importante, não vai atrás de sonhos que não consegue concretizar com aquele plantel, e eu acho que é um treinador de futuro, é o nome a reter, João Pereira, o treinador do Casa Pia. Muito Olha, bem. gostavas que ele fosse para o Futebol Clube do Porto? Diz assim baixinho aqui ao ouvido. Não, para já ainda é cedo, precisa de crescer ainda em clubes um pouco mais pequenos. E vamos fechar com o Pedro Henriques. Pedro, nota e campeão do dia. Nota 20 para o João Pinheiro, árbitro de futebol, 36 anos, que acaba de ascender, e atenção, não foi Portugal que o promoveu, foi a UEFA. Acaba de ascender à elite do futebol português, portanto, exatamente à elite do futebol internacional, peço desculpa, e da Europa, a tal grupo que tem cerca de 30 árbitros, e é só pensar quantos países tem a Europa e quantos árbitros internacionais tem normalmente cada país, entre 6 a 9, e ele faz parte de um grupo muito restrito, onde esteve o Pedro Proença, onde esteve recentemente o Artur Soares Dias, e onde agora chega o João Pinheiro, o que significa que vamos ter muitas vezes o João Pinheiro a fazer a Liga dos Campeões, que já tem feito, aliás, e vamos ter também como um dos árbitros propostos garantidamente para o próximo Campeonato da Europa, com possibilidades de inclusive para um Campeonato do Mundo, e por isso parabéns ao João Pinheiro pelo seu trabalho pessoal e individual, mas também à arbitragem portuguesa, que, pelo menos internacionalmente, vai sendo reconhecida, quando por vezes não é tão reconhecida em termos nacionais. Terminamos assim esta edição de E o Campeão é, com as notas de Gabriel Alves, Pedro Henriques, Luís Pinto Coelho. Não esquecer, estamos de regresso amanhã, mas também com o relato logo à noite do Moreirense Futebol Clube do Porto.